Estaremos juntos e, na verdade, já estamos juntos aqui com Deus. Creio que o mesmo Deus que está aqui entre nós está aí na sua casa com você, e esse mesmo Deus está nos unindo. Gostaria que você acompanhasse a leitura aqui dos Salmos 16. Não sei se você vai abrir, vai acessar o aplicativo, pode acompanhar aqui com a gente. Leitura dos Salmos 16. Salmos 116. Guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a Ti somente. Quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as dores dos que
trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão os nomes deles. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte, as minhas divisas caíram em lugares agradáveis, e linda é minha herança. Bendigo o Senhor, porque me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Tenho o Senhor sempre diante de mim, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que os teus santos vejam corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Tu me farás ver os caminhos da vida. E sobre essa parte, tocaremos agora uma música que fala que Ele é o caminho. Ele é o caminho no deserto. E eu não sei o que você está passando, eu não sei qual deserto você está passando, mas olhe para Jesus, porque Ele é o caminho. Amém. Estás aqui, curando multidões.
Pai, obrigada, Senhor, porque cada dia mais o Senhor restaura os nossos corações, Pai. O Senhor nos traz aquilo, Senhor, que nos dá esperança, Pai. Que o Senhor tem cuidado de nós, Senhor, em todos os momentos, Senhor, em todos os desertos que a gente pode estar passando, Pai. Obrigada, Senhor, por estar ao nosso lado, Senhor. Obrigada por esse dia lindo, esse domingo, Senhor, que estamos aqui, Senhor, podendo te adorar, te exaltar, Senhor. E obrigada porque somos livres, Senhor, por isso. Somos livres para te adorar, para te exaltar. Pai, fique, Senhor, com o Rafa agora, que vai conduzir, Senhor, a mensagem, que o Senhor esteja falando aos nossos corações, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Saúde a amada igreja reunida em casa com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero, nesta manhã, dar apenas um aviso para você. Nós estamos aí, com o nosso bazar missionário online. Tanto na nossa página no Facebook, quanto na nossa página no Instagram. Você pode visitar lá, tem lá os materiais que você pode comprar, tem lá o telefone para você entrar em contato. Cada item tem um código e você pode anotar o código que está passando para as meninas, aquele material que você quer comprar. Essa semana nós vamos compartilhar também pelo WhatsApp, para que você também tenha acesso pelo WhatsApp. Então participe, compartilhe, ajude esse ministério, o Ministério de Missões da nossa igreja, para que a gente continue abençoando os missionários, que também estão passando por dificuldades nesse período tão difícil para todos nós. Então, está acontecendo o Bazar Missionário online. Visite lá a nossa página do Facebook, nossa página no Instagram, para que você também possa participar. Amém? Muito bom. Nós vamos encerrar nesta manhã a nossa série de mensagens, Sala de Espera. Nós vamos encerrar hoje esta série e nós já falamos, nessa série, Sala de Espera, nós já falamos sobre o quanto é difícil para nós esperarmos no aparente silêncio de Deus. E que Deus, em sua soberania, nos conduz em todas as coisas. Vimos também que diante da sala de espera, nós somos desafiados a aprendermos a esperar, mas também nos desafia a termos e preservarmos, ter perseverança na fé. Diante da sala de espera, a nossa fé, ela é moldada, nós somos moldados. Vimos o quanto é difícil diante do impossível, diante da sala de espera, das notícias ruins, manter a nossa fé inabalável, manter a fé sem questionamentos, sem incertezas. Como é difícil manter a fé diante da sala de espera. E hoje nós vamos encerrar esta série de mensagens falando sobre um sentimento que nós, na verdade, precisamos aprender a conviver com ele. Um sentimento que a gente precisa nutrir nas nossas vidas, independentemente das circunstâncias e da sala de espera que nós estamos. Um sentimento que facilmente nós perdemos, desde coisas simples da vida, como uma noite mal dormida, por exemplo, e a gente fica de mau humor, mas também este sentimento, principalmente, nós perdemos ele quando nós enfrentamos a sala de espera, e diante da sala de espera nós nos vemos com dificuldades extremas e nos vemos aí diante desse sentimento, ele vai embora. Estou falando do sentimento da alegria. Diante da sala de espera, nós vamos aprender hoje que é possível manter a alegria. E eu quero ler com você um texto que se encontra em Abacuque, no livro do profeta Abacuque, que foi o livro base para a nossa série de mensagens. Nós vamos ler o capítulo 3 do livro de Abacuque, capítulo 3, mas nós vamos ler a partir do verso de número 17. Um texto bem conhecido de todos nós, e que revela exatamente essa importância e de que é possível
nós mantermos a alegria diante da sala de espera, mantermos a alegria independente das circunstâncias que nós estamos enfrentando. Abacuque, capítulo 3, verso 17, a partir do verso 17 diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mais mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que os campos sequem, ainda que o gado não esteja mais no curral, ainda que as ovelhas desapareçam, ainda que as circunstâncias sejam difíceis e complicadas demais, ainda que eu esteja na sala de espera esperando a resposta de Deus, ainda assim eu me alegro no Senhor e me exulto no Deus da minha salvação. Amém? Essas são as palavras do Senhor para nós nessa manhã. E eu quero iniciar exatamente com essa pergunta para você refletir junto comigo. É possível, diante da sala de espera, nós mantermos a alegria? É possível ser feliz diante de notícias ruins, como Abacuque tinha recebido na resposta de Deus? Os babilônios iam ali assolar, iriam julgar o povo, iriam trazer juízo em meio ao povo. É possível, em meio às nossas dificuldades, em meio a tudo isso que nós temos visto e enfrentado nas nossas vidas, será que ainda assim é possível nós mantermos a alegria? Primeiramente, a gente precisa entender o que é alegria. Será que a gente realmente tem, certo, na nossa cabeça, no nosso coração, o que é alegria? Primeiro nós precisamos entender essa palavra, entender este sentimento. A alegria, num contexto geral, queridos irmãos e irmãs, é um estado de satisfação extrema, sentimento de contentamento, de prazer excessivo, circunstância ou situação que nos deixam felizes. Aquilo que causa contentamento, prazer na nossa alma, é uma ação também de se divertir, divertimento, ficar alegre. Isso é alegria. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, a alegria é muito mais do que essas coisas. Pois a alegria do cristão não é uma alegria meramente momentânea e falsa, uma alegria passageira, mas é uma alegria contagiante, uma alegria profunda e verdadeira que brota do seu ser, que é gerada do próprio Deus e produzida em nós pelo Espírito Santo. E nós experimentamos essa alegria, nós vivenciamos essa alegria na medida em que nós permanecemos unidos com Cristo, na medida em que a nossa alegria está pautada em Deus e tão somente em Deus. É uma plena alegria que não depende de circunstâncias, que não depende do momento em que nós estamos vivendo, mesmo que sejam momentos de dificuldades extremas e diante da sala de espera. A alegria, queridos irmãos e irmãs, alguns dizem que é o componente principal da vida daquele que se diz cristão. Todos nós que estamos aqui, os meninos do louvor que estão aqui, vocês aí em casa, que se dizem cristãos e cristãs, seguidores do Senhor Jesus, se assim somos e assim queremos viver, a alegria é um componente principal para as nossas vidas, mesmo diante de situações difíceis e complicadas que aparecem e que continuarão aparecendo nas nossas vidas. A alegria, queridos irmãos e irmãs, é um mandamento para nós. A alegria é um mandamento que está espalhado nas Escrituras Sagradas. Se nós olharmos na Bíblia, nos livros da lei, nos Salmos, nos profetas, nos Evangelhos, nas cartas, no Apocalipse, em toda a Escritura há o mandamento de mantermos a alegria no Senhor, de sermos alegres, independente das circunstâncias que nós estamos vivendo. No Novo Testamento, por exemplo, a alegria, a palavra grega para alegria mais utilizada no Novo Testamento é cara, que é relacionado a caris, que significa graça. Ou seja, a alegria é uma resposta natural de um dom gracioso de Deus para conosco, que se manifesta na ação do Espírito Santo através das nossas vidas.
É um dom de Deus para nós, é uma graça de Deus para nós, sermos alegres e manifestarmos essa alegria através do Espírito Santo que está em nós. Desse modo, a alegria é muito mais do que felicidade. É muito mais do que um sentimento passageiro, é mais do que uma realização de sonhos, é mais do que alcançar objetivos. A alegria é um estado de espírito, é um estado da alma, é uma condição espiritual para nós que estamos em Jesus. A alegria, ela deve ser constante na nossa vida, na presença de Deus, é desfrutar do amor de Cristo que está em nós. A alegria é um fruto do Espírito Santo em nós, conforme Paulo disse aos Gálatas capítulo 5, verso 22. Portanto, a alegria, meus queridos irmãos e irmãs, a alegria está comprometida mais do que com a saúde da alma e um bem-estar físico. Não significa necessariamente um sorriso nos lábios todos os dias, mas uma atitude interior de confiança, de esperança e satisfação em Deus, e tão somente em Deus. Timothy Keller, ele vai nos dizer o seguinte, uma frase de Timothy Keller, ele vai dizer assim: só podemos conhecer a alegria e realização quando vivemos de acordo com os desígnios de Deus. Nós só podemos conhecer a alegria e a realização quando vivemos de acordo com o desígnio de Deus. Tem a imagem aí com a frase? Tem a imagem aí com a frase? A imagem da frase depois para a gente colocar, do Timothy Keller. Só podemos conhecer a alegria e realização quando vivemos de acordo com o desígnio de Deus. Ou seja, quando nós entendemos que pela presença de Deus em nossa vida, a alegria ela é honesta, ela é contínua, ela é verdadeira. Que mesmo diante de tudo que nós temos enfrentado ou ainda enfrentaremos, o nosso contentamento não está nas coisas, mas em Deus, e tão somente em Deus. Por isso nós só poderemos conhecer, como Timothy Keller disse, conhecer a alegria e a realização para a nossa vida, quando nós vivermos de acordo com os desígnios de Deus, e não com os desígnios que nós queremos ou que o mundo tem oferecido para nós. A minha alegria, a sua alegria, a nossa alegria como povo de Deus é um reflexo, portanto, da graça de Deus. A minha alegria, a sua alegria é uma manifestação e deve ser uma manifestação da graça invisível de Deus, do Deus que está em nós. A minha alegria, a sua alegria deve tornar a graça de Deus visível na vida daquele que está com a gente, na vida das pessoas que vivem ao nosso redor, na vida da nossa família, em casa, na vida com as pessoas que trabalham com a gente, independente das circunstâncias. É uma alegria que deve ser manifestada através das nossas ações dia a dia, pois a graça de Deus, o amor insondável de Deus, nos faz pessoas alegres, amém? A presença de Deus, a alegria, nós devemos manifestá-la dia a dia com as nossas ações de graças, porque o amor insondável de Deus nos faz alegres, independente das circunstâncias. Agora uma pergunta para nós refletirmos: será que nós temos vivido assim? Será que eu e você, nós temos vivido assim? Será que a alegria do Senhor realmente tem sido a nossa força? Será que nós estamos manifestando a graça de Deus através das nossas vidas, nos alegrando e alegrando aqueles que vivem com a gente, com a presença de Deus, com a presença do Deus que está em nós através do Espírito Santo? Infelizmente, talvez isso seja um pouco difícil, porque o momento que nós estamos vivendo, e diante de tudo que a gente tem visto, talvez a alegria não esteja tão presente assim nas nossas vidas. Infelizmente, nós vivemos em um mundo onde há muitas tristezas, tragédias e preocupações em todo o tempo. Se você olhar para os lados, por exemplo, você vai ver faces carregadas de tristeza, corações pesados e angustiados. Os jornais estão cheios de tragédias, calamidades, e as atuais circunstâncias parecem que querem a todo instante nos esmagar, nos abater e roubar a nossa alegria. Estamos passando por um momento delicado, sim, em nossas vidas.
A nossa vida foi totalmente alterada. Por isso, nesses dias, o nosso coração muitas vezes é visitado por esse sentimento, e por vários sentimentos, diante de tudo que a gente tem visto, que roubam a nossa alegria. Mas C.S. Lewis ele vai dizer uma coisa interessante. C.S. Lewis ele vai dizer assim: não deixe a sua alegria depender de algo que você pode perder. Não deixe a sua alegria depender de algo que você pode perder, algo que não é seu, algo que não pertence a você, algo que não é de Deus para a sua vida. Não deixe que a sua alegria dependa de algo que você pode perder. Talvez a gente tenha chegado num período, daquilo que até então era quarentena, hoje não é mais quarentena, que já está aí com mais de 6 meses. Chegamos num período em que nós estamos esgotados. Estava lendo uns artigos essa semana em que os especialistas estão dizendo que nós chegamos num período em que as pessoas elas estão esgotadas. O cansaço das rotinas pesadas e dentre tantas outras coisas tem roubado a alegria das pessoas. Mas nós não podemos, queridos irmãos e irmãs, deixar, por mais difícil que sejam as situações que enfrentamos, que elas ou qualquer coisa que seja roube a nossa alegria. Roube a alegria de Deus que está em nós. Mesmo diante de situações complicadas, temos a certeza e temos que ter a certeza de que o Senhor se faz presente e restaura a nossa alegria, independente das circunstâncias. No Salmo 126, por exemplo, o salmista relata que o Senhor restaurou a sorte de Sião após os momentos de dificuldade e crise que o povo enfrentava. Então eles dizem que a boca deles se encheram de riso e eles louvavam ao Senhor dizendo: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Independente das circunstâncias, independente se a igreja vai demorar para voltar ou não, ou qualquer coisa que tenha tentado roubar a sua alegria, nós precisamos dizer que grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Queridos irmãos e irmãs, tudo isso que nós estamos vivendo é difícil para todos nós. Ora, nós nos vemos diante de incertezas e coisas que roubam a nossa alegria. Mas independente das circunstâncias que nós temos enfrentado, do distanciamento que nós estamos enfrentando, ainda assim nós precisamos ter a certeza e manter a nossa fé firme e inabalável, de que o Senhor vai restaurar a nossa sorte, vai restaurar o seu povo, e nós vamos dizer e louvar ao Senhor que grandes coisas Ele fez por nós, por isso nós estamos alegres, independente das circunstâncias. Alguém disse que o verdadeiro contentamento espiritual, a verdadeira alegria do Espírito, sempre brota de uma consciência pura e de uma fé que não é fingida, de uma fé que não enfraquece, como nós vimos pela manhã com o Edson. Ou seja, como aprendemos semana passada, é diante das circunstâncias da vida que nós vemos o nível que está a nossa fé, se ela cresce ou enfraquece. Portanto, se nós deixarmos que as coisas da vida roubem a nossa alegria, onde está a nossa fé? Isso não significa, lógico, queridos irmãos e irmãs, que nós não enfrentaremos mais momentos de tristeza. Não é isso que eu estou querendo dizer, que nós não enfrentaremos mais momentos de angústias, e tampouco senti-los na nossa vida. Em Eclesiastes mesmo, capítulo 3, verso 4, a gente lê que há tempo para ficar triste e tempo para se alegrar. Há tempo de chorar, mas também há tempo de saltar de alegria, de dançar. Há tempo para todas as coisas. Então isso não significa que nós não enfrentaremos mais dificuldades. Isso nos revela, na verdade, que a nossa fé verdadeira fica evidente quando nós entendemos que mesmo diante das nossas tristezas, das nossas angústias e inquietações, elas não vão durar para sempre. O salmista no Salmo capítulo 30, verso 5 nos diz que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. E o pastor Rick Warren, ele vai dizer assim, uma frase interessantíssima para nós, nesta manhã. Pastor Rick Warren, ele diz: eu encontro alegria todos os dias, não porque a vida é sempre boa, mas porque Deus é.
Eu não encontro alegria todos os dias porque a vida é bela, né, Isabela? Mas porque Deus é bom o tempo todo. Porque Deus, Ele se faz presente o tempo todo. Porque Deus está presente na nossa vida todo o tempo e restaura a nossa sorte, restaura a nossa alegria, enche a nossa boca com louvor e podemos dizer que grandes coisas Ele tem feito por nós, mesmo diante das nossas dificuldades. Por isso, ainda assim, estamos alegres. Talvez todos nós estejamos enfrentando alguma coisa que tem tirado a nossa alegria. Talvez você esteja enfrentando alguma coisa que tem roubado a alegria de viver. Mas, queridos irmãos e irmãs, toda essa situação que nós estamos enfrentando, toda essa situação que nós estamos vivendo, todas as coisas que nós temos visto a cada dia, além da pandemia, as coisas que nos deixam perplexos, talvez estejam sim nos desanimando, talvez estejam sim nos fazendo ficar diante de uma grande sala de espera. Por isso nós precisamos voltar talvez à pergunta inicial. Diante de tudo isso, é possível ainda assim manter a alegria? A nossa resposta, na verdade, depende de uma outra pergunta. Diante das nossas dificuldades, diante da sala de espera, diante de tudo que nós temos vivido, onde está o nosso foco? Onde está o nosso foco? Diante de tudo que nós temos presenciado, onde está o foco da nossa vida? Quando nós lemos o capítulo 3 de Abacuque, que nós lemos há pouco, nós vemos exatamente o exemplo do profeta, de que é possível sim ser feliz, manter a alegria diante das dificuldades, mas quando o foco não está nos problemas, quando o foco ele está em quem? Ele está em Deus, na presença graciosa dele nas nossas vidas, que restaura a nossa alegria. No capítulo 3, o que vemos é um homem muito diferente do apresentado no capítulo 1, por exemplo. O profeta já não se mostra uma pessoa inquieta, insatisfeita ou questionadora, não questiona Deus. A sala de espera se tornou uma fortaleza, ele foi para a torre de vigia, onde ali se tornou um lugar de esperança e satisfação na presença de Deus, mesmo sem que ele tenha recebido ainda a resposta que ele esperava. Mesmo que ainda as respostas que ele estava recebendo de Deus não eram totalmente agradáveis ao que ele esperava. Por isso, queridos irmãos e irmãs, enquanto nós estamos na sala de espera, aguardando que os nossos problemas passem, que as nossas angústias e as nossas inquietações cessem, nós temos duas opções. Podemos alimentar um coração amargo, insatisfeito e questionador, como Abacuque fez outrora, ou nós podemos alimentar um coração grato, feliz na presença do Senhor, com a fé firme e inabalável, certos de que aquele momento passará, de que Deus se faz presente. E que mesmo que as respostas e as situações não sejam agradáveis, ainda assim nos alegraremos no Senhor. Certamente, se nós focarmos apenas no fato de que Deus poderia ter impedido aquilo que nos levou à sala de espera, que Deus poderia ter impedido ou questionar a Deus o porquê que Ele está deixando que a gente passe por aquela situação, nós vamos alimentar apenas no nosso coração um espírito de amargura, um espírito insatisfeito. Mas, se em meio ao silêncio na sala de espera, em meio às dificuldades, nós resolvermos focar em Deus, e tão somente em Deus, e de que Deus deseja produzir, e o que Deus deseja produzir em nós diante daquela situação, nós vamos nos esvaziar de toda ansiedade, de toda inquietação, e nós vamos crescer em confiança, na esperança de que Deus vai nos trazer de volta a alegria, e vai manter em nós a alegria mesmo diante das dificuldades. É diante desse momento, diante da nossa impotência nas salas de espera da vida, que nós aprendemos a desfrutar do descanso emocional que Deus quer nos proporcionar, de uma alegria e de uma paz que excede todo entendimento, mesmo diante de situações desesperadoras e que tentam roubar a nossa alegria. O profeta Abacuque vai do desespero à esperança.
do temor para a fé, da angústia avassaladora à exultação indivisível e cheio de glória e alegria na presença do Senhor. Mas algo mudou naquela história? Algo mudou na história de Deus com Abacuque? Hein, Edson? Os planos de Deus mudaram na história? Não. Os planos de Deus de enviar os babilônios para castigar Israel continuavam intactos, continuavam os mesmos. Mas na verdade Abacuque havia mudado e entendido que na presença do Senhor, independente das circunstâncias, daquilo que Ele quer fazer, porque Ele é soberano, nós podemos manter a alegria na presença dEle. Talvez Abacuque não tivesse compreendido até então totalmente como Deus age, como Deus gostaria de agir. Mas ele escolheu depositar toda a sua confiança no Senhor, porque diante da sala de espera a sua fé estava visivelmente fortalecida. E muitas vezes, queridos irmãos e irmãs, diante das circunstâncias, a nossa fé, como vimos há pouco com Edson, fica enfraquecida. O profeta havia descoberto que a segurança não está na ausência de conflitos, como nós vimos há pouco. Não está na ausência de tribulações. Não está na ausência de momentos de tristeza. Mas a sua segurança estava na presença poderosa de Deus, que diante daquelas situações, ainda assim, o conservaria com alegria. Um exemplo prático para nós é que é muito fácil, muitas vezes, a gente vê pessoas... Começar em mim, eu também faço isso, nós louvarmos a Deus e agradecermos a Deus e mantermos um espírito alegre quando tudo vai bem. Quando os nossos problemas são resolvidos, quando nós somos curados de alguma doença. E isso deve ser feito, não estou dizendo que não deve ser feito, isso deve ser feito como expressão da nossa gratidão para com Deus. Mas é muito interessante, queridos irmãos e irmãs, que a gente faz isso só quando as coisas estão ao nosso favor. Mas é extremamente difícil para nós oferecer um espírito alegre, um coração cheio de gratidão diante de Deus, ainda no meio das dificuldades, quando os problemas não são resolvidos, ou quando eles vão contra aquilo que nós estávamos esperando. É totalmente difícil nós vermos, e totalmente difícil para nós ficarmos totalmente alegres e considerar por motivo de grande alegria o passar por dificuldades, como Tiago nos orienta. Por isso é importante observar, queridos irmãos e irmãs, que Abacuque demonstra a sua satisfação, a sua alegria, não depois do problema resolvido, mas ainda na sala de espera diante do problema, diante das calamidades, diante de tudo que ainda ele iria enfrentar. E ele nos revela a verdadeira esperança e a paz e a alegria nos versos 17 e 18 que a gente leu no início. Ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, não haja mais fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mais mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O profeta inicia descrevendo uma realidade triste, de carência, mas finaliza com alegria, louvor e confiança no Senhor. Abacuque, ele nos traz aqui, queridos irmãos e irmãs, uma proposta clara e concreta. Alegrar-se no Senhor também nos tempos de carência, alegrar-se no Senhor quando falta aquilo que desejamos, alegrar-se no Senhor quando aquilo que nos sustenta desaparece. Manter inclusive a alegria diante das nossas salas de espera, diante do que nós temos enfrentado. No contexto social daquela época, o povo dependia da agricultura para sobreviver. Os recursos financeiros vinham das lavouras, dos rebanhos. E o profeta deixa claro que mesmo que tudo aquilo que era a razão principal da vida deles acabassem e não existissem mais, eles ainda assim se alegrariam no Senhor. E a gente por qualquer coisinha já se revolta com Deus e perde a alegria dele em nós. A confiança de Abacuque não estava na provisão, mas no provedor. Os recursos da terra para Abacuque poderiam falhar, mas Deus jamais falharia.
Portanto, queridos irmãos e irmãs, não importa o que você tem enfrentado, não importa o que nós ainda iremos enfrentar, nós precisamos crer no provedor, naquele que é soberano e de que Deus não falhará. Amém? Você crê nisso? Concluindo, queridos irmãos e irmãs, talvez nós estejamos enfrentando as mesmas condições que Abacuque enfrentava naquela época. Diante do povo, falência moral, econômica, social. Estamos certamente todos nós, eu e você, enfrentando dificuldades. Estamos vivendo diante de incertezas e angústias. Mas como nós temos reagido? Como eu e você temos reagido? É importante, queridos irmãos, nós atentarmos para a reação de Abacuque. As perdas que ele contemplava não estavam o levando ao desespero, mas a uma relação mais íntima e profunda com Deus. Uma relação mais profunda, na torre de vigia, orando, lendo a palavra, se debruçando na presença do Senhor, mesmo diante das dificuldades, mantendo o espírito alegre, mesmo diante de qualquer circunstância. Desse modo, queridos irmãos e irmãs, somente quando eu e você, todos nós, nos aprofundarmos num relacionamento mais íntimo com Deus, nosso Pai, nós seremos capazes de dizer que mesmo perdendo tudo que nos dá sustento, mesmo que as situações adversas cheguem sem avisar, continuaremos a confiar em Deus e a nos alegrar nele. Amém? Continuaremos a nos alegrar no Senhor. No silêncio da sala de espera, diante das nossas dificuldades, nós precisamos fazer como o profeta Abacuque fez, continuar a glorificar a Deus e a vivenciar uma experiência de descanso, de paz e de grande intimidade com Deus, nos alegrando mesmo diante das nossas dificuldades. Esse é o meu desafio, esse é o seu desafio, é o nosso desafio. Esse é o desafio na sala de espera. Esse é o desafio que nós enfrentamos diariamente. Descobrir que Deus é bom, mesmo quando a solidão faz parte do nosso dia, e que podemos encontrar alegria em meio aos maiores problemas. De que é possível estar entristecido, sim, pelas circunstâncias. De que é possível, sim, se entristecer diante de tudo que temos enfrentado e vivido e visto no nosso mundo. Mesmo é possível, sim, estar entristecido pelas circunstâncias exteriores, mas ainda assim, na presença de Deus, é possível se alegrar, ser alegre no interior, pela sensação de paz e segurança que nós temos da parte do Espírito Santo de Deus que está em nós, ainda no meio dos piores conflitos que poderemos enfrentar. Por isso, meu querido irmão e minha querida irmã, mesmo nos momentos de maior tristeza, essa alegria que flui do Espírito de Deus para nós, ela estará sempre presente. Mesmo nos momentos de maior tristeza nas nossas vidas, a alegria que flui do Espírito de Deus estará sempre presente. Os últimos meses não têm sido fácil. Os últimos meses têm sido muito difícil e complicado para todos nós. Mas nós enfrentaremos ainda assim momentos difíceis pela frente. Porque como Jesus mesmo nos disse, no mundo nós teremos aflições, mas Ele disse ao mesmo tempo, é preciso ter ânimo, alegria. Situações de enorme aflição continuarão aparecendo e nós continuaremos a vivenciar momentos de angústias extremas. Mas nessas horas nós ficaremos sim, tristes, abatidos. Mas nós precisamos repetir as mesmas palavras que Abacuque dizia. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Amém? Independente do que você tem enfrentado, eu não sei as circunstâncias que você tem vivido, as angústias que talvez tenham caído sobre si, tenham tentado roubar a alegria do seu coração. Mas repita nessa manhã as palavras do profeta. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Amém? Louvado seja, engrandecido seja o nome do nosso Senhor. Nós vamos louvar mais uma vez com uma música,
Mas antes disso eu quero orar com você, encerrando assim a nossa celebração. E após a bênção nós vamos louvar ao Senhor com essa canção que os meninos aqui vão ministrar para nós. Que você tenha uma semana abençoada, que você tenha uma semana cheia de alegria. E mesmo que as tristezas venham, mesmo que as angústias venham, mesmo que as dificuldades apareçam no decorrer dessa semana, você possa se lembrar que mesmo assim eu me alegrarei no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Amém? Oremos. Bondoso Deus e eterno Pai, nós te damos graças por este tempo, ó Deus. Damos, ó graças, ó Pai, porque mais uma vez a Tua palavra, ó Senhor, nos relembra e nos exorta, ó Pai, a mantermos a alegria. De que, Pai, não importa as circunstâncias, não importa as dificuldades que nós vamos enfrentar, nós precisamos, ó Pai, nutrir uma intimidade contigo, para que através do Teu Espírito Santo, o Senhor mantenha em nós a alegria. De que mesmo diante de situações complicadas, ó Pai, o Senhor restaura a nossa alegria, ó Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai. Obrigado porque o Senhor cuidou da Suelen, da filha da Marli, que fez cirurgia essa semana e que está se recuperando bem. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito na vida dos teus filhos e filhas, ó Pai, que aqui estão, cada família aqui representada, ó Pai, que mesmo diante, ó Pai, de tantas dificuldades que cada um tem enfrentado, o Senhor ainda assim nos mantém, ó Deus, com alegria, com provisão e cuidado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus. Nos mantenha, ó Pai, na Tua presença. Nos mantenha, ó Deus, diante da Tua fidelidade, ó Pai, apesar de nós. O Senhor é fiel, ó Pai. O Senhor é fiel apesar de nós, apesar de nos entregarmos às tristezas, apesar de perdermos a alegria, até mesmo, Senhor, de esbravejarmos as nossas palavras contigo. O Senhor ainda assim se mantém fiel e nos renova com alegria, ó Pai. Abençoe cada irmão, cada irmã, cada família aqui, Senhor, representada. Que o Senhor continue, ó Pai, a derramar da Tua graça, do Teu amor, da Tua provisão. Que o Senhor mantenha, ó Pai, os Teus filhos e filhas com espírito alegre, Senhor. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Recebe a nossa oração, pois fazemos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Recebeis a bênção. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e a alegria do Espírito Santo de Deus estejam com todos os irmãos e irmãs e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face desta terra, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Louvemos ao Senhor.
você.